Após garantir o domínio sobre as terras e populações americanas, os espanhóis executaram uma série de práticas que redesenharam a efeição das relações sociais do espaço americano colonizado, mais do que simplesmente viabilizava uma forma de atingir seus interesses. A presença do homem europeu trilhou a constituição de uma nova sociedade. Para compreendermos como a sociedade colonial espanhola funciona, devemos levar em consideração os critérios que definiu cada uma dessas classes. Neste ponto, indicamos que o nascimento era um meio de distinção fundamental. O fato de ser nascido e criado na Europa ou Novo Mundo abria caminho para uma série de privilégios bem estabelecidas. Outro campo de restrições que ordenava. Paralelamente, também devemos considerar a questão da propriedade de terras e a exploração da força de trabalho. O direito a uma propriedade, geralmente concedido pelo rígido controle metropolitano, garantia uma condição econômica confortável e exploração de mão de obra naqueles que eram desprovidos de semelhantes autonomia. A esse respeito, observa-se que o trabalho compulso e a escravidão também norteiam os braços dessa mesa. Eram os que ocupavam as mais privilegiadas posições na sociedade colonial hispânica. Em geral, representavam o interesse político-administrativo da coroa espanhola. Em terras americanas, os principais cargos políticos, o controle sobre o fluxo de pessoas e embarcações e o controle das taxas políticas fiscais eram realizadas por tais indivíduos. O prestígio e a responsabilidade dirigidas aos chapetones só eram possíveis naquele que estiveram nascidos na Espanha. Pelos chapetones, temos o papel social exercido pelos filhos dessa elite político-administrativa. Os crioulos viviam uma condição econômica abastada, podendo praticar o comércio, deter a propriedade de terras e a exploração da força de trabalho nativa e escrava. Contudo, sua atuação política ficava restringida por não ter nascido na Espanha. Os crioulos não participavam das grandes instituições administrativas, tendo a sua ação somente vista nas câmaras sociais locais, ultimamente conhecidas como cabildos. Os mestiços compunham o grau intermediário destas hierarquias, fruto do envolvimento entre o europeu e o indígena. Os mestiços viviam à margem da política colonial, sobrevivendo de expedientes variados nos espaços urbanos e rurais hispânicos. Poderiam trabalhar em serviços braçais no artesanato, em funções militares ou auxiliares na vila dos trabalhadores nativos. Sua condição de vida não mudava de acordo com as branchas e papéis galgados nesta sociedade cingida por colonial espanhola. Também podemos pontuar a presença de algumas populações de escravos negros. Usualmente, esse tipo de mão de obra só era adotado nas regiões coloniais em que o processo de dizimação dos navios gerava uma grave escassez de braços para o trabalho. Em regiões da América Central e onde mais comumente reconhecidos pelos tipos de situação absoluta da população colonial era formada pelos indígenas que tinham sua mão de obra sistematicamente explorada pelos espanhóis. Em geral,
eram submetidos a uma condição de vida miserável, responsável por garantir a dominação dos colonizadores sobre os mesmos. Paralelamente, foram alvos da ação catequizadora dos jesuítas, que lhe apresentaram o valor diverso sobre as culturas ocidentais. Novas eleições deram o poder outra vez em 1979 ao partido liderado por Adolfo Suárez, a União do Centro Democrático. Dificuldades políticas. No entanto, levaram Suárez a renunciar em janeiro de 1981, no dia em que o parlamento deveria dar posse ao novo presidente do governo, Leopoldo Calvo Sotelo, também membro da UCD. Ministros e deputados foram sequestrados no plenário das cortes por um grupo de guardas civis. A atitude finalmente constitucional do monarca fez fracassar o golpe. Nas eleições disputadas um ano mais tarde, o Partido Socialista Operário Espanhol obteve maioria absoluta, mas a atual moderada do primeiro-ministro Felipe González decepcionou seus partidários mais radicais. Ainda assim, um partido conseguiu maioria absoluta nas eleições de 1986 e 1989. Nas eleições de 1993 e voltou a triunfar apesar do crescimento contínuo do desemprego, que no final da década de 1980 efetuava mais de 20% da população ativa. O governo PSOE conseguiu manter sua situação sustentável nos anos seguintes, graças em uma parte a um crescimento moderado, mas sustentado da economia. A partir de 1986, a Espanha tornou-se membro efetivo da Comunidade Econômica do Estado e o monarca constitucional, cujo sucessor tem o título de Príncipe de Astúrias. Cabe ao rei propor um candidato à presidência do governo, o qual terá de ser aceito pela Câmara dos Deputados, o Conselho de Estados e o mais alto órgão consultivo do governo. O Tribunal Supremo constitui a última instância judiciária, mas o Tribunal Constitucional tem jurisdição sobre casos que envolvam os direitos constitucionais. A Espanha é membro das Organizações das Nações Unidas e de suas agências especialistas do Conselho da Europa, Comunidade Econômica Europeia. Bom, meu nome é Bianca Rosário, aluna do 8º ano A, e hoje vou falar sobre as instituições políticas. O sistema político espanhol é regido pela Constituição aprovada no referendo de 6 de dezembro de 1978, que reconheceu o direito à autonomia das nacionalidades e regiões do país. A forma política do Estado é a monarquia parlamentar e a soberania nacional que reside no povo. São reconhecidas as liberdades religiosas, sindical e de partidos políticos e se afirma a submissão dos cidadãos e dos poderes públicos à lei. A maioridade ocorre aos 18 anos. O poder legislativo é constituído pelas Cortes Gerais, compostas pelo Congresso dos Deputados e pelo Senado, cujos membros são eleitos por sufrágio universal a cada 4 anos, a menos que haja dissolução prévia das câmaras. Cabe ao rei propor um candidato à presidência do governo, o qual terá de ser aceito pela Câmara dos Deputados. O Conselho de Estado é o mais alto órgão consultivo do governo.
A Espanha é membro da Organização das Nações Unidas e de suas agências especializadas, do Conselho da Europa, da Comunidade Econômica Europeia e da maior parte das organizações de cooperação técnica e economia do continente, bem como da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Mantém um tratado de amizade e cooperação com os Estados Unidos e está estreitamente vinculada à maior parte dos países latino-americanos e às suas organizações regionais. Eu vou falar sobre Mita. No vice-reino do Peru principal, os colonizadores aproveitaram a Mita, uma criação inca. Colonizadores aproveitam a Mita, uma criação inca, a fim de garantir o trabalho dos indígenas para seus propósitos. A mita consistia numa prestação de trabalhos que a população masculina fazia à inca. Geralmente tratava-se de ajuda na construção de templos e caminhões em contrapartida. Recebiam proteções e oferendas aos deuses. Os espanhóis usaram esta mesma ideia em todo o território do vice-reino do Peru. Desta maneira, as tribos indígenas eram confinadas a reduções e aí recebiam catecismo a fim de pagar por esses custos. Deviam realizar a mita. Essa geralmente consistia no emprego de parte da população na exploração de minas de prata durante um ano. Embora o trabalho nas minas fosse regulado e deveria ser realizado apenas por 3 semanas, o fato é que as duras condições de trabalho mataram muitos indígenas que foram empregados ali como a mão de obra.